1h31, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Nesta quarta-feira, né? Dia bom para a gente discutir. Hoje, discutir política pública, hoje os dois blocos do programa, nós vamos conversar sobre meio ambiente. Uma pessoa que teve agenda recentemente na Escócia, na 26ª Conferência das Partes, Normando Salles, secretário de Meio Ambiente de Rio Branco, foi junto com o prefeito Tião Bocalon. Vamos ver quais novidades na agenda aqui da nossa capital podem ser aplicadas, né, do que foi discutido lá. Enfim, uma agenda internacional como essa sempre exige uma reflexão a mais, né? Mas antes de nós chamar aqui o nosso convidado, eu tenho um recado para dar para você. Presta atenção nessas ofertas imbatíveis, vários produtos a preço de custo. Nesta quinta-feira, no Varejão São Francisco, também temos padaria, açougue, atendimento especial. Arroz brilhante, por exemplo, vamos aos preços. Arroz brilhante, 5 quilos, de R$ 23,99 por R$ 18,99. Café Três Corações, 250 gramas, de R$ 7,99 por R$ 5,99. Mistura creme de leite mococa, de 200 gramas, de R$ 2,79 por R$ 1,99. Leite de caixinha Piracanjuba, 1 litro, de R$ 5,99 por R$ 4,99. Ração Mister Cão, 7 quilos, de R$ 32,99 por R$ 25,99. As ofertas são válidas nesta quinta-feira, dia 11 de novembro, ou enquanto durarem os estoques. Varejão São Francisco. Olha as lojas em Rio Branco, na Vila Acre, em frente ao Parque Chico Mendes, e também tem na estrada do bairro São Francisco, Estrada do São Francisco, no bairro Vitória, perdão. E no município de Epitaciolândia, o varejão está localizado na Avenida Santos Dumont. Dado esse recado do nosso Varejão São Francisco, eu convido agora o secretário de Meio Ambiente de Rio Branco, Normando Salles. Seja bem-vindo. Opa, sim, agora, Normando, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa, por favor, fique à vontade. Normando, esquecendo da musiquinha aí, cadê o primo Esaú aí com a musiquinha? Olha aí, já apertou o biloto errado aí, o Normando. São outros tempos. Boa tarde, então. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Normando, bom, eu queria saber de você exatamente Primeiro vamos para as impressões, né? Afinal de contas, ninguém vai à Escócia impunemente. O que nós temos de novidade? Quais foram as suas primeiras impressões? Como é que foi a desenvoltura do prefeito Tião Bocalon nas discussões lá em Glasgow, na Escócia? Então, o que a gente pode informar aqui à população é que o prefeito, embora ele não tenha ainda a experiência que os dirigentes da Frente Popular hoje têm, porque já foram 20 anos aí de muitos eventos, o prefeito Bocalon acaba de completar 10 meses e, para nossa alegria, ele já decidiu participar de um fórum da magnitude que é uma COP, a Conferência das Partes, que discute essa COP26, discutindo basicamente, as pessoas falam, discutindo o clima. Não é só isso. Isso é o pano de fundo, isso é o chavão, mas está se discutindo a economia global. Modos de fazer negócio, como as empresas vão ter que trabalhar, como os governos vão ter que operar. E quando você fala nessa questão, que muita gente está falando aí direto, em ESG, né? E econômico, S do social e o G da governança. Então você tem que ter todo um protocolo hoje de procedimento para qualquer operação. Hoje, se você não tiver esses componentes envolvidos nisso, você não avança. Eu confesso a você que a ida do prefeito Bocalon para a Escócia na Conferência das Partes foi algo que me surpreendeu. Me surpreendeu porque essa é uma agenda da gestão que não dialoga com a história de Bocalon. Isso, eu posso olhar o copo metade cheio ou metade vazio, né? De repente pode ser uma pessoa... Então, eu vou divergir um pouquinho de você. O Bocalon, temos que falar em Acrelândia, não tem jeito. Não tem jeito. Nós temos que falar em Acrelândia, por quê? Certo. Porque a história política dele no Acre começou em Acrelândia. Tudo bem. Então você não pode discutir e deixar de reconhecer a sua história e a sua origem.
Mas o prefeito Bocalhon, no segundo mandato dele de prefeito, ele levou para a então ministra Marina Silva, antes, passando aqui pelo ex-governador Jorge Viana, um projeto para fazer um zoneamento por propriedade. Como o município dele lá, naquele momento, é um município pequeno e é um dos menores municípios do Acre, ele levou essa proposta. Isso tem que ser reconhecido. Como isso não teve ampla divulgação, e aí, num determinado momento, palavras dele, que eu não estava presente, mas eu acredito nele, que muito tempo depois ele levou isso para a ministra Marina Silva, que era então ministra do Meio Ambiente do governo Lula, no primeiro mandato do Lula, e um ano e pouco depois ele voltou lá e perguntou sobre esse projeto de zoneamento por propriedade. Ela disse, prefeito, eu não botei isso para frente porque na Amazônia quem mais derruba são os pequenos produtores. Confesso, ele ficou triste, qualquer pessoa ficaria triste, mas quando ele leva uma proposta dessa para a então ministra, ele tem uma preocupação com a questão ambiental. No entanto, as pessoas fazem essa analogia que ele não tem conhecimento da questão ambiental por conta de que uma das atividades empresariais dele, no início, quando ele chegou no Acre, foi na área de madeira. Mas ele também, eu tenho que reconhecer publicamente, aqui não é a defesa do Bocalhon, mas tem que ser justo. Claro. Não é? Ele foi o primeiro madeireiro do Acre que trabalhou com plano de manejo. E ele nunca teve uma multa no plano de manejo dele, que naquela época era aprovado pelo IBAMA. Não tinha o IMAC ainda operando e licenciando e dando autorização para a exploração madeireira, como é hoje. Bom, aqui já tem perguntas, daqui a pouquinho eu vou colocar algumas situações que estão sendo expostas pelos telespectadores, mas eu ainda quero falar a respeito das impressões, Normando. Uhum. Você é secretário de Meio Ambiente de um município, de uma capital. Pois não. Como é que foram as discussões? Qual era a agenda? Quais foram as agendas que você participou? Quais foram os principais assuntos? Como é que Rio Branco foi representada nesse encontro, nesses fóruns que vocês conseguiram participar? Eu diria para você, Itaim, para você que está nos ouvindo, que o item número 1, o prefeito Bocalhon, até o dia 5, tinha sido o único prefeito da Amazônia que estava na COP. Isso é um fato. De capital amazônica do Brasil. Isso é um fato relevante. E, obviamente, em função disso, também ele teve muita audiência. Ele foi muita, digamos assim, ele teve uma aceitação, muita gente querendo conversar com ele. Ele, propriamente, ele deu uma longa entrevista para um Robert que tinha sobre o clima e que saiu a nível global antes de sair na imprensa local. Um Robert, o que é isso? Explica para a gente. O Robert é uma estrutura de divulgação e de debates de proposições da questão climática sobre florestas. E aí... Uma espécie de painel, né? É uma espécie de painéis que tem sistematicamente, a cada 2 horas tem um painel num Robert daquele, que é um espaço tipo um estúdio, como esse. Certo. Aparece 50, 60 pessoas e pessoas como nós estamos aqui debatendo e as pessoas assistindo, normalmente, não tem cadeira, não tem nada, todo mundo em pé. Isso é um Robert, que tem aqueles pavilhões das nações, das organizações, das empresas, do setor das organizações não governamentais, então é muito dividido. E tem dos países também. E lá era um Robert latino-americano de florestas, e onde estava participando também muitos indígenas do continente latino-americano. Inclusive, depois do painel que ele apresentou essa entrevista longa, foi a participação dos indígenas em seguida. E o que deixa a gente mais feliz? Quando ele aqui em alguns momentos, politicamente, atacado por ele dizer que o meio ambiente, se não colocar o ser humano no centro da discussão, não é meio ambiente. E é verdade. Quem defendeu isso lá? A liderança Suruí, dali de Rondônia, num painel seguinte nós estávamos assistindo. A Chay Suruí, né, aquela jovem. A Chay Suruí. Ela fez a mesma defesa. O que adianta a gente falar de meio ambiente se nós, que vivemos lá, no meio da floresta, se nós não formos contemplados e beneficiados? Essa é a proposta que o prefeito Bocalhon sempre falou nas campanhas eleitorais e está trazendo agora dentro da gestão. Qual é a modificação disso? Sistematizando dentro de uma estrutura ESG que a gente possa ser visto do ponto de vista organizacional, onde as atividades que ele está implementando já na gestão dele, ela já tem conectividade com o que os países, de uma forma geral,
para você? Primeiro, garantir a segurança alimentar. Segundo, você evitar desmatamento. Quando você prepara o solo para o cara diversificar a produção e não só a questão do boi, você está evitando o desmatamento. Quando você incentiva o reflorestamento nas áreas de APP, você está contribuindo com o meio ambiente. E essas atividades o prefeito Bocalhon já faz aqui no município de Rio Branco, nesses primeiros meses de mandato, através da Secretaria de Agricultura. Normando, pelo que eu tenho acompanhado na imprensa, a grande imprensa que cobre o evento, a grande imprensa parece que tem melhor condição de entender a importância de um fórum como esse, né, que é a COP26. Claro que tem coberturas específicas, especialistas na área e tudo, isso facilita a comunicação. Mas pelo que eu tenho observado, a COP26 é aquele momento em que as questões, as discussões relacionadas a mudanças climáticas, essas discussões, elas extrapolam as responsabilidades dos governos, sejam eles quais governos forem. Então, assim, é um momento, a COP26, de passar a responsabilidade para um bastão comum, né, entre empresários, governos, sociedade civil organizada. E sabe qual foi o grande diferencial dessa COP? É que lá estava, além do CB40, que são as 40 maiores cidades do mundo, que é um fórum que vai ter no Rio de Janeiro em março, a reunião dessas 40 cidades, estava lá o CB40, estava o CB27, representado lá pelo secretário Eduardo Cavalieri, que é o presidente, e eu sou adjunto dele. Cavalieri é o secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Da cidade do Rio de Janeiro. E ele vai ser o anfitrião do próximo evento global na área ambiental, que são as 40 cidades maiores cidades do mundo, os prefeitos. E o que houve de grande novidade neste evento lá da COP foi a inserção das cidades como um todo. Por quê? Eles perceberam, porque eles estavam sempre fazendo uma política macro para os países, para as nações. Existe um compromisso, mas como tem um compromisso político sempre, e a alternativa de poder e visão estratégica de cada governo que entra a cada período de eleição nos países, essas metas, esses compromissos, muitas vezes não são cumpridos, e esse momento é um momento de reafirmação, com uma diferença, abrindo. Por que nós fomos convidados para aquele evento com o prefeito de Glasgow, o Lord Philip? Porque nós, antes de sair daqui, nós já estávamos confirmados com essa agenda. Ele recebeu apenas, 80 pessoas do mundo. E entre eles, o prefeito Bocalhon e o secretário dele, que estava acompanhando. Foi uma conversa espetacular, nós tivemos a oportunidade de conversar em torno de 40 minutos, nós três, com apenas a Aline, que é uma tradutora da organização que organizou para nós estarmos lá naquele momento. Ela estava conosco, é uma brasileira que vive em Londres há 12 anos, pelo menos, e que trabalha para uma organização que ajuda muita gente no Brasil e no mundo, Aline Bressan. E lá naquela conversa, ele dizia, nós aqui temos muito interesse em conhecer e saber da Amazônia. E essa discussão foi avançando, e nós fomos os únicos da Amazônia que estavam nesse evento. Então você veja que, pela nossa decisão de irmos lá, eles também já verificaram que nós estávamos dando importância e que efetivamente o prefeito deu importância para o item da agenda ambiental do mundo, não é só da cidade de Rio Branco. Nós temos que fazer a nossa parte em Rio Branco. Claro que a gente observa, tem muitas coisas interessantes que são feitas no mundo, a gente conversou com muita gente, por exemplo, jantamos na ocasião, estava na nossa mesa o vice-prefeito de Tel Aviv, Israel, que tem uma experiência interessante. Normando, só para exemplificar. Nós vamos fazer um intervalo agora, eu vou